Muito bom dia, meu querido, minha querida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje é sábado e final de semana nós falamos sobre Apocalipse. Esse momento nós estamos vendo alguns sinais apocalípticos chegando sobre a América Latina. A nuvem de gafanhotos, fora tantos outros sinais de deteriorização do caráter humano, de corrupção, da política, da promiscuidade, de tantas coisas que nós já sabemos que são sinais. Mas, meu querido, eu quero ir muito além. Essa pandemia, sinal dramático dos momentos apocalípticos, chamado as dores de parto, de Mateus 24. Mas nesse momento eu quero compartilhar com você sobre segredos que a Bíblia revela sobre o anticristo. E nesta manhã eu quero falar sobre o primeiro segredo que a Bíblia revela sobre o anticristo. E esse momento é um momento de estudo, de se aprofundar, ter conhecimento, ter discernimento, ser sabedor de causa. Então eu quero compartilhar com você um pouco dessa palavra revelada, desse portal de conhecimento e sabedoria aberto sobre a sua vida. Eu quero falar sobre o segredo dos nomes e títulos do anticristo. Quando você pega a Bíblia Sagrada, você vai ver uma série de manifestações do anticristo ou de simbologias mostrando quem ele é, mostrando o que ele faz e mostrando o que ele pretende fazer. A Bíblia Sagrada nos traz algumas revelações dos nomes do anticristo. Anticristo não é com E, é com I. Anti, não ante. Ante com E significa que vem antes de alguma coisa. Anti com I significa inimigo, oposição, oposto, contrário, ok? Só para vocês entenderem. Então, o anticristo, ele é oposição a Cristo. O anticristo é inimigo de Cristo. Uma vez que ele é inimigo de Cristo, ele é inimigo da igreja. Uma vez que é inimigo da igreja, ele é inimigo dos santos. Uma vez que ele é inimigo dos santos, ele é teu inimigo, meu inimigo, nosso inimigo. E graças a Deus que Cristo já venceu na cruz do Calvário e ele será destruído com o sopro da boca de Deus e com a espada de 2 gumes que ele tem em suas mãos. Então vamos lá. Se você pegar o capítulo de número 2:18 de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, você vai chegar ao nome oficial que nós conhecemos. Lá diz: cuidado, porque o anticristo já está no mundo. Ele está operante, ele está trabalhando. Só que, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo está proibido de se manifestar. Então, entenda. O anticristo, ele só vai se manifestar quando a igreja for arrebatada. Aleluia.
A Bíblia diz que o único que o detém, Tessalonicenses, é o anticristo. Então, o anticristo é o Espírito Santo. Então, o anticristo está detido, está impossibilitado, está proibido de se manifestar enquanto a pessoa do Espírito Santo estiver reinante na terra. Ok? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Então, o primeiro nome dele é o qual conhecemos, Anticristo. 1 João 2,18. Segundo, que eu quero que você entenda, se ele é anticristo, ele é contra a pessoa de Cristo. Ele é contra o nome de Cristo. Ele é contra o poder de Cristo. Ele é contra a igreja de Cristo. Ele é, na verdade, de fato, contra tudo que se chama pelo nome de Cristo. Ok? Você precisa entender isso. Primeiro, o anticristo. Segundo nome do anticristo que eu quero que você entenda. Apocalipse 13:11 e Daniel 7:11 diz que o nome dele é chamado de besta. A besta que emerge do mar, que vai sair do mar. Veja bem, não é o mar de águas onde você se banha. Não é o mar de água onde você nada. Não. Mar na Bíblia significa nações. Mar na Bíblia significa as nações estabelecidas, o governo humano estabelecido. Então o anticristo vai emergir, vai sair de dentro das nações, do mar. Essas nações vão dar autoridade, poder. Terceira coisa, terceiro significado do nome desse ser, que vai ser a própria manifestação da pessoa satânica, do próprio diabo. Lá em Isaías capítulo 11:4 diz que ele é chamado também de ímpio, tá? Ele é chamado de ímpio, ou seja, ímpio, na colocação bíblica, é todo aquele que não aceita, que não está, que não recebe o governo de Cristo sobre a sua vida. O ímpio é o sinal de pecado, de estar no pecado, viver no pecado e praticar o pecado. Quarto nome desse ser que muitos têm medo. Lá quando você chega em Daniel, capítulo de número 7, versículo 8, diz que ele é chamado do pequeno chifre. Em outras versões, ele é chamado de a ponta. Então ele é o pequeno chifre que vai sair e vai falar blasfêmias contra o Deus do céu e contra os santos da terra. Quinto nome desse ser diabólico, Isaías 16, versículo 4, diz que o nome dele também é o destruidor, tá? Destruídos. Ele vai chegar, já não é de se esperar muito, porque Jesus no capítulo 10 de João diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, neste final, o arrebatamento da igreja, a tomada do governo humano pelo anticristo, ele então vai realizar a sua missão final e fatal: matar, roubar e destruir a humanidade. Sexto nome desse ser, Daniel 11:15, ele é o rei do norte. Quando fala-se disso, eu lembro que a Bíblia diz que todo mal virá do norte. Se você for ver todos os filmes, tudo que é de mal, de morte, de pornografia, veio do norte. Veio dos Estados Unidos, veio da Europa
e se invadiu o mundo. O mal veio do norte. Vem do norte é uma direção futura de uma profecia na qual virá ali com todo o seu exército para tentar destruir Israel. Sétimo nome dessa figura infernal e diabólica, Isaías 14, versículo 4, diz que ele é o rei da Babilônia. Quem é Babilônia na Bíblia? É a cidade da orgia, é a cidade da prostituição, é a cidade da idolatria, é a cidade que dá a beber da ira de Deus a todos os povos. Então o rei da Babilônia, o rei de tudo aquilo que é contrário a Deus, o rei da falsa religião, o rei de que todos os caminhos levam a Deus e de fato nenhum caminho desses levam a Deus, porque Jesus disse no capítulo 14, 6, lá de João, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando você chega no 4:12 de Atos, ele diz que em nenhum outro nome há salvação para o homem, a não ser em Jesus Cristo. Então, este rei da Babilônia é que vai querer unificar as religiões e vai querer fazer a sua vontade, o seu desejo. Quando na tentação de Jesus em Mateus 4 ele disse, te darei tudo se prostrado me adorares. Satanás sempre quis ser Deus. Satanás sempre quis ser adorado como Deus. E nesse momento, meu querido, será um momento ápice do seu governo, onde ele fará apenas uma comunicação na terra. Não haverá canais de televisões de A de B, haverá uma organização, haverá uma comunicação estatal como na época do Hitler. Ou seja, só haverá um canal, como hoje na China, um canal que é do governo, só fala o que ele quer, só fala o que ele manda, só mostra o que ele manda, como na Coreia do Norte, como Saddam Hussein fazia, e por aí vai, como os Mobutus da vida fazia na África. Então esses são sombra de governos, né? Para nós vermos de fato como será o governo do anticristo, medíocre, ditatorial, mortal, perverso, tá? Então nós precisamos de entender que nós urgentemente precisamos estar alinhados para o arrebatamento. Oitava coisa, oitavo nome que eu quero que você entenda, né? Que a Bíblia revela desse ser, está lá em Daniel 7, 23. Ele será um rei feroz de cara, ou seja, ele será violento, ele será mortal, ele será terrível, ele será implacável com aqueles que desobedecerem às suas ordens, como era injustamente sanguinários, né? Saddam Hussein, Hitler e demais governos comunistas como China e em todo o seu tempo, quantos países humanos, né, governos humanos, melhor dizendo, se mostraram, né, tão parecidos nestas situações com o próprio governo do anticristo que está sendo estabelecido sobre a terra. Então, precisamos estar atentos a essas coisas. Até porque isso não é de muita importância. O mais importante é você se prender aos sinais do arrebatamento, às coisas do arrebatamento, porque nós não vamos ficar, nós seremos arrebatados. Isso vai acontecer após o arrebatamento. Então, tenha vida de intimidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus, diz Hebreus 12. Então você precisa estar vivendo uma vida íntima, consagrada, leal, fiel, para não ser pego de surpresa, como no caso de Mateus 25, das 10 virgens. Então prepara-te, ó Israel, para se encontrar com Deus. Que Deus te abençoe, que você, nesta manhã, se aprofunde em cada versículo, leia, marque, abra um portal de conhecimento no seu interior
e deixe o Espírito te trazer mais revelações nesta hora. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, vamos compartilhar, vamos juntos evangelizar o mundo e que não pode esquecer de hipótese nenhuma de orar por mim e pela minha família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.